Daniel 7:25. E proferirás palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os homens serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então as profecias indicam que ia surgir um homem do pecado, um homem que ele ia proferir palavras contra o Altíssimo. Ele ia matar os santos do Altíssimo. E ia também mudar a lei de Deus, os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, que significa 1 ano, 2 tempos, que significa 2 anos, com mais 3, e a metade de um tempo, que é 6 meses, que dá 3 anos e meio. Então realmente apareceu esse homem e falou palavras contra o Altíssimo. Deus falava uma coisa e esse homem fala outra. E ele cuidará mudar os tempos e a lei. O que é tempo? O tempo é a contagem, né? Por exemplo, o Altíssimo Deus colocou um dia, marcou o tempo do dia, do pôr do sol ao pôr do sol. Veio o homem e colocou da meia-noite à meia-noite. Trocou o tempo. E também mexeu na lei. O Altíssimo colocou o sábado como dia de descanso. O homem colocou o domingo como dia de descanso. O Altíssimo colocou o último dia da semana como dia de descanso. O homem veio e colocou o primeiro dia. E por isso ele mudou os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos. Durante 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido, massacrado por esse homem. E esse homem fala lá que Deus permitiu, as profecias dizem que Deus permitiu que ele fizesse isso por 3 anos e meio. E isso começou no 538 da era cristã até 1798, quando um desses homens foram presos e morreu na cidade de Valença. Então nós vemos aí que a palavra cumpriu, né? A palavra contra o Altíssimo, que tudo que Deus fala, o inimigo fala o contrário. Deus guarda o sábado, ele fala, não, guarda o domingo. Deus fala assim, não farás para ti imagem de escultura. Ele fala, faz as imagens, pode fazer imagem de escultura. Deus colocou um dia, o tempo da entrada do sol de hoje com a entrada do sol, um dia de 24 horas. Ele falou, não vai ficar assim, vai ser da meia-noite à meia-noite. Então, tudo que ele fez, o homem fez o contrário, né? E mataram os cristãos na tortura, na fogueira, mudaram os tempos, colocou o dia do jeito que ele quis, e também Deus proibiu adorar a imagem, ele mandou colocar as imagens, e Deus deu o seu filho, né, para ser o nosso mediador. Deus deu o filho dele para ser o nosso mediador entre nós, os pecadores, e o Pai. E esse homem colocou outro homem para ser nosso mediador. Então, quando a gente quer, uma pessoa peca, eles querem que a gente vai lá, confessa para um homem o nosso pecado, e esse homem vai interceder em nosso favor. Esse homem que vai lá pedir a Deus para Deus nos perdoar. E nós temos que contar o pecado para o homem.
Na verdade, eles não creem que é eles que perdoa, mas eles creem que é eles que têm que interceder, como se ele fosse o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que quem intercede por nós é o Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador, intercessor. O Senhor Jesus é nosso advogado. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar e que o homem não pode fazer nada, nem para ele mesmo. O homem não pode interceder por ninguém. Quem somos nós para poder interceder a favor de alguém? Nós precisamos que alguém interceda por nós. Nós somos pecadores e nós precisamos de um intercessor. E eles querem colocar um homem no lugar de Jesus. E eles conseguiram fazer. Eles conseguiram, porque as pessoas quando pecam, elas têm que ir lá confessar o pecado para um homem, e esse homem, que é um sacerdote, ele que vai interceder, ele que vai pedir ao Pai para que perdoe a nós. Isso aí também é uma coisa que Deus nunca quis que fizesse. Então o que eles fizeram? Mudaram a lei de Deus, destruíram os santos do Altíssimo, mudou os dias, o tempo e a lei de Deus, e proibiu e mandou adorar também as imagens de escultura, e colocou o homem no lugar de Jesus, para ser nosso mediador e intercessor. Então o que fez? Tudo que Deus criou no santuário celeste, para salvação do homem, o inimigo fez o contrário.